às vezes vale a pena fazer um bocadinho de recapitulação. Primeiro ponto. Estavam a fazer a maior das espécies que uma parte da discussão seja sobre se a história da empresa com a mulher. Está a fazer a maior das espécies porque verifico lendo, enfim, não sou jurista, que há justas para todos os gostos. E isso é uma das razões do mal de Portugal. Primeiro, porque as leis são mal feitas. Depois, porque é o rendimento dos professores catedráticos de Direito que ganham com os pareceres que fazem sobre leis que se contradizem umas às outras, para dizer qual é que vale. Pronto. Temos uma lei que toda a gente está a citar para dizer que o primeiro-ministro, que aquilo é nulo, que é de 1966. 1966, repitem-se 58, quase 60 anos. Quase 60 anos. Que é o código, já não sei qual código qualquer civil, uma coisa qualquer, que diz, num tempo em que a maior parte dos casamentos até eram de comunhão geral de bens, nem sequer eram de comunhão de adquiridos. Era a comunhão geral era a comunhão de bens. Era a comunhão de bens, portanto não era a comunhão, e é uma coisa após 20 de abril, que é a comunhão de adquiridos, portanto a própria relação da maior parte dos casais era diferente nessa altura. Portanto, e agora temos um código de sociedades comerciais de 86, que diz uma coisa diferente, provavelmente quando fizeram aquilo não foram rever o código para trás, mas isto é a nossa vida de todos os dias, é isto que enche dinheiro os escritórios de advogados e que não enche dinheiro, enche muito dinheiro os seus professores catedráticos de Direito das várias universidades do país, e escuso-me de citar um deles muito conhecido, pronto, mas sobre isso ninguém faz perguntas, sobre os parceiros que eles andaram a fazer para as mais diferentes entidades, em função do interesse dessa entidade, ninguém faz perguntas. Porque isso é um domínio esotérico. Isto é um domínio esotérico. Eu, dos primeiros trabalhos de investigação que fiz, como jornalista, nos anos 80, por causa de uma questão urbanística, entregaram-me dois parceiros de dois professores catedráticos, já não sei se era Lisboa e Coimbra, se era Coimbra e Lisboa, se eram os dois de Coimbra, não me interessa, que diziam o contrário. O assunto era o mesmo, as leis eram as mesmas, as conclusões eram as opostas. Falas com um licenciado em Direito e isso diz que é o normal. Porque é assim. É uma das razões porque nos tribunais constitucionais... O mesmo jurista, o mesmo professor de Direito, pode fazer pareceres com conclusões absolutamente contrárias unicamente porque muda o cliente. Eu quero saber quantas empresas há que têm marido e mulher. Quantas empresas há que têm marido e mulher que, segundo esta lógica, não deveriam existir. Porque, segundo a lógica do Código Civil de 66, em princípio, não devia... Quer dizer, se tudo é comum, variações das cotas de um e do outro, doações, isto e aquilo e aquilo outro, não devia existir. Não faz sentido. Quer dizer, qual é a razão de ser? Quer dizer, repara... É tudo aqui 50, a questão é que só um dos elementos do casal... 50-50. Aqui a questão é que só um dos membros do casal estava tecnicamente habilitado para exercer aquelas funções. Mas quais funções? Para ser gerente de uma empresa, que funções é que são necessárias ter? Estamos a falar de gerência. Estamos a falar da gerência da empresa. Porque a partir do momento... Estamos a falar da gerência da empresa apenas. Porque a partir do momento em que Luís Montenegro deixa de estar ali, a gerência pode contratar outras pessoas para fazer aqueles trabalhos. E sabemos que algumas foram contratadas. Podemos achar mais competentes, menos competentes, podemos achar estranhos aquelas pessoas. Podemos achar essas coisas todas. Mas, quer dizer, já não sei onde é que a gente vai acabar. Já não sei onde é que vai acabar, porque já estamos a discutir se o Primeiro-Ministro tem ou não possibilidade de dormir no quarto hotel e de pagar o quarto hotel, se ganha o suficiente para um quarto hotel, basta fazer as contas. Quer dizer, ele, como imagino que vai passar os fins de semana à casa, porque ele é de Espinho, não passa lá não passa todos os dias, não dorme todos os dias no hotel. Todos os dias do mês no hotel, portanto, terminar o quê? 20 dias, 16 dias, porque de vez em quando está fora, está no estrangeiro, está em viagem, tem visita oficial. Durante 2-3 meses gastará nisso o seu ordenado, não mais do que isso, e o seu ordenado que estou achando não é elevado, e achamos que isso é razão suficiente para de repente pôr meia imprensa do país à porta do hotel, e achamos isto normal. Quer dizer, eu nunca tive empatia com o Montenegro, nenhuma, devo dizer-te. Critiquei-o aqui dezenas de vezes. Agora, parece-me por este caminho,
Bem, além daquilo que eu nem sou capaz de dizer, tal, não sei o que é jurídica, procuradoria jurídica, não sei o que, não sei o que mais. Ilícita. Ou procuradoria ilícita. Isso que agora a ordem dos advogados, toda a gente está a discutir tudo, quer dizer, enfim, não sei, porque basta pensar, quer dizer, as empresas não têm juristas. As empresas não têm juristas para lhes darem pareceres. Alguns desses juristas não são advogados, não são sequer advogados, não é necessário serem advogados. É necessário serem advogados se tiverem que fazer certo tipo de atos que de facto só os advogados podem fazer. Mas em Portugal há muitos juristas que não são advogados. Há muitos juristas que não são advogados. Não podem dar pareceres. Não é possível. Ou só podem dar um certo tipo de pareceres. Mais uma vez estamos num terreno super pantanoso, mas que é ótimo para isto. Portanto, a partir do momento que isto começou a ser explorado pelo Chega e por alguma comunicação social, no início, por uma razão absolutamente ridícula, que era a lei dos solos, que já falámos desse assunto, a partir desse momento percebemos que isto não ia parar. E, portanto, das duas uma. Eu acho que é óbvio que Montenegro nos vai levar para eleições. E é isso que ele quer. Mas ele só tinha duas alternativas. Ou nos leva para eleições ou se demite. Porque ele nunca mais ia conseguir governar. Portanto, ele resolverá a luta. Olha, mas é o país que temos, é o mundo que temos. Eu devo dizer que, quando estava a ver algumas... Quer dizer, eu não faço ideia, sinceramente, até que ponto... Quer dizer, há coisas nisto que eu acho absolutamente ridículas. Saber a história do hotel acho ridícula. A história das obras em casa acho absurdo. Do nível do absurdo já. Mas faz parte da cultura dominante. Nós achamos que para tudo tem que haver um carimbo, não é um carimbo, é 15 carimbos de um funcionário público. Nós achamos que é melhor ter 15 departamentos que ninguém conhece a cara das pessoas a dizer se um sol pode ou não ter lá habitação, 15 anónimos, do que ter uma Assembleia Municipal. Portanto, é esta a cultura que nós temos. Mas é a cultura que começa no jornalismo e nos cronistas dos jornais. E há alguns amigos meus. Pronto, para ser completamente franco. Quer dizer, quando se acha que, de repente, passa a haver corrupção, porque em vez de serem os funcionários anónimos que dão os pareceres, passam a ser os políticos que, para todos os efeitos, têm rosto e foram eleitos, epá, nem sei não sei no que é que as pessoas acreditam. Acham que toda a gente em Portugal é igual ao Sócrates. E ele, ontem até fez questão de vir dizer que ele até é impoluto. A lata do artigo dele de ontem é do domínio da estratosfera. Achar que alguém, como o seu ministro, que tinha uma offshore para fugir aos impostos, para receber dinheiro quando estava a ser coisa, para continuar a ser quer dizer, é impensável. Mas ele acha que é uma ofensa para o ministro compará-lo a quer dizer, a alguém que, quer dizer, nós temos mais do que provas do favorecimento do Grupo Espírito Santo pelo Manuel Pinho, em várias ocasiões. Temos alguma indicação de favorecimento da Sol Verde, quer dizer, de que aparentemente, quer dizer, eu estou a falar, no outro dia, eu estava ontem a ler uma entrevista ao Carlos Guimarães Pinto, que não é do PSD, mas que é de Espinho. E lhe perguntaram se ele conhecia bem o Montenegro. Ele disse, não conheço, eu venho de uma zona pobre de Espinho, ele era da zona rica. Eu acho que ele jogava golfe e eu ia para lá como Cádi, não é? É Cádi que se diz, não é? Como é que se diz? Sim, acho que é Cádi, não é? Acho que é Cádi. E eu ia como Cádi para ganhar uns tostões. Pronto. São classes sociais diferentes. Portanto, não nos cruzamos. Bem, quer dizer, eu pessoalmente, como disse, acho que vamos por eu estou com esta irritação, porque este fim de semana tive ali coisas, também não me preocupo, há outras coisas no mundo que me preocupam além destas coisas, e encontrei uma reflexão sobre a evolução da política americana. E há alguém que dizia que na América aconteceu uma coisa que passámos de um extremo para o outro. Havia o extremo da impunidade total dos políticos e depois houve o Watergate. E depois houve o síndrome de Watergate. E aquilo que era o objetivo máximo do jornalismo era descobrir novos Watergates. Acabámos com Trump.
Pronto. E era a reflexão que eram americanos que estavam a fazer, académicos, jornalistas americanos. Ou melhor, colunistas, não eram jornalistas diretamente. Portanto, aquele não acabámos só com Trump, acabámos com Trump e com a imprensa americana com níveis de credibilidade abaixo de todos os outros, da polícia, dos políticos, dos congressistas, dos governos, dos presidentes, do exército, tudo. Cá no fundo, cá em baixo. Foi assim que acabámos. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer em Portugal, mas acho que a probabilidade é grande. Nós já temos uma comunicação social em Portugal que é pouco vista, mas isto, repara, isto permitiu, a primeira coisa que isto permitiu é, a partir do momento que isto existiu, os temas do Chega desapareceram. E o Chega passou a ser o André Ventura novamente o santo na terra. Ele rodeia-se do lixo toda à volta. E já percebemos que se rodeou do lixo toda à volta, até porque não tem onde ir buscar pessoas, não é? Mas isso, cada vez que descobrimos, divertimos-nos um bocadinho, passamos ao tema seguinte. Agora, aquilo que era saber se, porventura, como é que isto vai acabar? Quer dizer, a não ser que haja uma surpresa absolutamente muito grande, eu prevejo 3 coisas. Primeiro, a abstenção vai aumentar nas próximas eleições. A não ser que isto se dramatize muito, vamos ter mais abstenção do que tivemos nas últimas, porque as pessoas a essa altura dizem que se lixem todos. Segundo, não estou a ver uma campanha eleitoral em que o discurso não seja sobre isto. Porquê? Porque, bem, o governo ainda pode dizer nós estávamos a caminho e está a esforçar-se por fazer, porque tem feito conselhos de ministros em cima de conselhos de ministros para mostrar coisas. Mas qual vai ser o discurso do Partido Socialista? O Partido Socialista vai dizer o quê? Vai dizer que de repente aquilo que este governo tem feito, ele é contra? Vai dizer que é contra os acordos feitos com aquelas categorias e, portanto, em vez de vai fazer uma campanha na base de ainda tínhamos de dar mais aos polícias, ainda tínhamos de dar mais aos professores, quando não deram antes, vai fazer uma campanha a dizer não, nós somos contra as PPP, e eles querem fazer PPPs, é este o caminho que o Partido Socialista vai seguir, com as pessoas a perceberem que as PPPs funcionavam melhor do que o resto. Quer dizer, não tem discurso. E isso percebeu-se ontem também na entrevista com Pedro Nuno Santos. E é por isso que ele também não quer ir para eleições. Ele precisava das autárquicas antes. Ele precisava das autárquicas que ia ganhar antes. Portanto, não, vai ter essa dificuldade. Portanto, vamos ter uma campanha eleitoral em que só vamos discutir isto. Porque é isto que vai discutir o Chega, é atrás disso que vai ir o Partido Socialista, é daí que não vai sair a Mariana Mortágua e o PCP, naturalmente, que até já apresentou uma moção de censura. Portanto, e o resto não se vai ouvir. O resto não se vai ouvir, quer dizer, não se vai ouvir falar de nenhum outro tema. E no fim do dia podemos ter basicamente 2 resultados nas eleições. Não estou a ouvir outros. Quer dizer, sondagem para aqui, sondagem para lá, podemos ter ou uma Assembleia parecida com esta, talvez um bocadinho mais de... Com 3 partidos. Mais ou menos igual. E as mesmas linhas vermelhas. O Chega não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Pode, em vez de ter 18, ter 15, ou ter 13, ou ter 19, mas não vai desaparecer. Não estou a ver que vai desaparecer. Percebe-se que não vai desaparecer pela Vox Populi que anda por aí. O Luís Montenegro não vai ser Cavaco Silva. Não vai ser Cavaco Silva. Não vai conseguir a maioria absoluta. Não vai, nem pensar nisso. É que nem pensar nisso. Não tínhamos juízo. Eu vivi esses anos. Quer dizer, o que estava a acontecer com aquilo, primeiro há uma questão. Não havia discussão sobre quem tinha sido responsável pela queda do governo. Agora vai haver uma discussão. Mas ficou essa marca, não é? Porque foi a única vez em que um governo mas não havia discussão, era uma moção de censura, dois partidos que se juntaram para deitar abaixo o governo. Não havia discussão sobre isso, e que depois até queriam fazer outro. Em vez disso, foi Mário Soares que não deixou. Esse tema não era tema. Havia saturação absoluta com a instabilidade e com os governos que caíam uns a seguir aos outros. Tínhamos vindo do período da democracia em que os governos às vezes nem um ano duravam. Estamos a entrar um bocadinho nessa fase. Estamos a começar a entrar, mas ainda não chegamos bem lá. Há saturação. Há saturação, que era a saturação que existia nessa altura. Tínhamos um país que tinha saído de uma crise gravíssima, mas também em claríssima recuperação económica, entrada na União Europeia, crescimento económico, hipermercados a abrir pela primeira vez no país, coisas assim. Um país estava a mudar um ritmo alucinante. Nada disso está a acontecer agora.
Nada disso está a acontecer agora. Aliás, eu acho que é isso que leva Cavaco Silva à maioria absoluta, que é a percepção de que talvez se pudesse viver de outra forma, não é? De uma forma em que a preocupação era viver melhor e não a crise. Portanto, de repente há ali uma nesga que se abre, que dá ao país, e por isso é que ele tem o resultado que tem. O país chegou a ter anos nessa altura, enfim, não foi antes das eleições de 87, foi antes das eleições de 91, com crescimentos de quase 10%. Epá, só houve crescimentos desses antes de 25 de Abril, numa situação completamente diferente. Portanto, foi mas o agora período. Não há em lado nenhum. E agora não há em lado nenhum da Europa, quer dizer, nem na China já está com crescimentos desses. Nem na China já está com crescimentos desses. Portanto, era alucinante. E depois, não ia, a discussão, e eu fiz essa campanha eleitoral na estrada, portanto, acompanhei-a como jornalista, a discussão era sobre. Não se discutia, não havia mais pequena sombra de dúvida sobre Cavaco Silva. O lema de Cavaco Silva era menos Estado, melhor Estado. Foi essa a campanha? Não era essa? Não era esse o lema, já não me recordo exatamente qual era o tema da campanha. Eu não fiz a campanha de Cavaco Silva, fiz a campanha do PRD, que foi o partido que estava a aparecer, certo. Foi essa que eu acompanhei. Portanto, não, desculpa, eu voltei a fazer a campanha do PRD, que era o partido que estava a desaparecer. Sim. Fiz duas campanhas seguidas do PRD, portanto 85 e 87, mas fui assistir a comícios. Quer dizer, vamos lá ver, eram coisas alucinantes. Sim. Eu uma vez fui de propósito a Santarém, porque no mesmo dia havia um comício de Jorge Sampaio e um comício de Cavaco Silva. Num distrito que habitualmente votava Partido Socialista. E eu fui ver como é que era, como é que estavam as praças, porque na altura os comícios enchiam. Havia. Sim, hoje em dia também já não se vê assim. Hoje já ninguém faz isso, já ninguém vai assistir a comícios, não é? Já não acontece isso. E a diferença era imensa, quer dizer, uma pessoa chegava lá e dizia, pá, isto não há dúvida nenhuma, quer dizer, o Jorge Sampaio não vai lá, e não foi, como toda a gente sabe, não é? Pronto. Aliás, nessa altura ainda não foi Jorge Sampaio, ainda foi Almeida Santos. Não, ainda foi o... Não foi essa? Não foi Vitor Constâncio, ainda foi o Vitor Constâncio. Portanto, não foi nesse comício, isto foi na eleição de 91. Eu estou a falar, acho que os outros que eu fui foi a Setúbal, que eu fui ver os dois. Portanto, mas enfim, percebia-se, bastava olhar para o que acontecia. Ninguém vai levar o Montenegro em ombros, como levavam o Cavaco Silva. Ninguém. Ele era levado em ombros, literalmente, pelas pessoas quando chegava uma povoação. Isso não vai acontecer. Não vai haver maioria absoluta. Portanto, só há dois resultados possíveis. Ou temos uma situação parecida com aquela que temos, com pequenas variações, sobe um, desce outro, e ficamos mais ou menos na mesma. E a seguir vamos ter a Comissão de Parlamento de Inquérito, e a seguir vamos ter essas coisas todas, porque o Partido Socialista vai fazer isso na mesma, porque é a lógica dos tempos, e depois, ou então temos uma situação que é, não vejo probabilidades de voltar a haver uma maioria de esquerda no país ou na Assembleia. Os ventos em lado nenhum da Europa estão a soprar nessa direção, e em Portugal ainda, não digo ainda menos, mas não vão nesse sentido, nenhuma sondagem indica isso, mas há a possibilidade do Partido Socialista ficar à frente do PSD, e então seria ainda maior. Quem é que governa? O Chega. Quer dizer, pronto. Não, como assim? Não, acho que claro que sim. Quer dizer, o Chega é que vai determinar, o dia-a-dia. Essa doideira das linhas vermelhas tornou-se uma armadilha. Foi a maior armadilha criada na política nos últimos anos. E o que tudo isto faz é que está a dar-se uma centralidade. Deu-se a centralidade ao Chega. Sim, se o Pedro Nuno Santos ganhar, mas ganhar por muito pouco e não houver uma maioria de esquerda, portanto não ser possível replicar o modelo de geringonça, a centralidade passa para o Chega, até porque o André Ventura fica reforçado. Ele até já disse que está disponível para abandonar a corrida presidencial, e simultaneamente o PSD vai para uma disputa interna de liderança. Portanto, nós vamos ter o Chega no centro do debate político. Mas não poderá haver condições para um bloco central? Claro que não. E achas que vai haver um bloco central? Mas como é que pode haver um bloco central? Com o líder do... Já o PSD vai para a disputa. Exatamente, na lógica de que um dos líderes sairá. Não existe essa condição. Não existe essa condição. Infelizmente, eu acho que o bloco central
Em Portugal, isto não é Alemanha, não estamos em período de crise, não há uma guerra de 1000 quilómetros da fronteira, como há na Alemanha. Não é a Alemanha, portanto, blocos centrais e nos mesmo próximos assim, tempos, e depois não há Alemanha, líderes chamados Mário Soares e Mota Pinto. Claro, e não só outra coisa, tem de ver, exatamente. Ou seja, para se poder fazer um bloco central, ou uma grande coligação, como na Alemanha, o líder tem de ser muito carismático. Aquilo que se está a pedir agora ao Merz é muito mais complicado, ele tem de esvaziar a AfD, porque a lógica do bloco central funciona se houver muito carisma e sucesso. Se, pelo contrário, não houver muito carisma e se não houver sucesso, o resultado é absolutamente contraproducente, não é? E depois vamos acabar, e eu acho que não se tem falado disso, mas o que está a acontecer na Áustria é muito perigoso, porque é o homem que ganhou as eleições está fora do governo, quem está a chefiar o governo é uma criatura que nem sequer foi a eleições. Pode-se fazer tudo em democracia, só não se pode é brincar com o funcionamento do sistema. Isto vai pagar-se tudo muito caro. Mas é assim, aqui não se pode ir para o Bloco Central, porque isto é um conjunto de fraquezas, não é? De líderes fracos. E, portanto, nós não vamos ter Bloco Central. E durante uns meses, o Chega vai estar no centro das decisões. Agora, não estou a dizer que gosto disso. Assim, estou a dizer que vai ser assim. Epá, o Montenegro já explicou tudo. Epá, falta explicar 14% da faturação das empresas. Da empresa. Se achamos que isso é assim tão importante, vamos continuar. Quer dizer, vamos lá ver. Ou nós estamos convictos que ele fez toda a sua vida baseado em naquilo que é outro Sócrates, que é uma coisa, e então, atenção, às vezes eu vejo as pessoas a comparar isso. O Sócrates começou a fazer projetos falsos na Covilhã e na Guarda. Só se descobriu muitos anos depois. Mas começou por isso. Ainda era deputado, andava a tentar fazer bombas de gasolina com o Armando Vara e a Edith Estrela. Quando chegou, quando ainda era, quando foi secretário de Estado e ministro, houve o processo da Cova da Beira, houve N outros processos que o José António Cerejo investigou e, à conta disso, tive que algumas vezes ir a tribunal. E a seguir, houve o caso que nunca como é que se chama? O Freeport. Depois houve o Freeport. E depois houve todo o resto. Mas tudo o resto... O maior de tudo, ainda não chegámos sequer lá, não temos sequer noção. Não temos sequer noção do que é o maior de tudo. O maior de tudo foi a destruição da PT no Brasil, que é responsabilidade direta dele. Não há nada daquilo que se passou e aquilo só se justifica, só se compreende. Bem, o Brasil é o Brasil. E todos vimos aquela série que passou na Netflix, não vimos? Portanto, sabemos como é que as coisas se passavam no Brasil. E, portanto, mas ele não está, sobre esse assunto não existiu. Claro que ninguém o apanhou, não é? Portanto, nem há nenhum sinal de que possa algum dia vir a acontecer alguma coisa sobre isso. Mas é esta história toda. O que é Luís Montenegro? É uma coisa que eu não gosto. É um advogado de província ligado a um partido que tem alguns contratos que provavelmente derivam do facto de ele estar ligado a um partido. O que é que ele fez de mais? Deve ter feito uns telefonemas. Que decisões é que ele tomou como membro do governo em conflito de interesses? Até agora não vi nenhuma. Portanto, porque daquelas empresas para quem ele trabalhou, não vi nenhuma. Não vi. Pode ser que exista. Pode ser que exista. E, portanto, muitas das coisas... ele ganhou mais dinheiro do que seria normal um advogado de província? Não sei avaliar. Não sei sinceramente avaliar. Não conheço o que é que ele... Não foi feita nenhuma investigação a sério sobre o que é que ele... A família anterior dele, ele aparentemente tinha uma família com mais dinheiro, pelo menos que a do Carlos Guimarães Pinto. Isso já percebemos, não é? Portanto, o que é que isso significou, o que é que não significou, que oportunidades teve, que oportunidades não teve, mas não podemos estar a tratar este assunto como se fosse tudo igual, porque é o resultado disto. É o discurso, são todos iguais. Luís Montenegro é um reformista? Não é. Luís Montenegro arriscou na política no sentido de
mudar o país, fazer as reformas que o país necessita? Eu, na minha perspectiva, acho que não. Acho que alguns dos ministros, como já disse hoje de manhã aqui no Vencedor, se esforçaram, mas noutras áreas é absolutamente, bem, nem sei, não é? Nem sei. E sinceramente até tomou algumas decisões sobre as quais eu continuo a ter as maiores dúvidas e não sei se não nos vão custar muito caro e se não vão apenas tomadas para efeitos políticos. Estou a falar do aeroporto de Lisboa. Estou a falar do aeroporto de Lisboa, que é um tema que não está fechado. Não está fechado porque é preciso fazer um acordo com a Ana que não está fechado. Outra vez, não é? Outra vez. É um tema que ainda não está fechado. Portanto, temos... mas daqui a acharmos que devemos discutir se ele pode ou não dormir umas noites num quarto de hotel, quer dizer, é assim, eu estou confortável com isso. Não é por causa dos 250 euros que eu não estou confortável com isso. Sabes porque é que eu não estou confortável com isso? É porque o Sana é o hotel onde o PSD faz sempre tudo. Sim. Portanto, há uma relação entre o Grupo Sana e o PSD. Portanto, e seguramente que o Grupo Sana faz preços especiais ao PSD. Não estou a dizer que financie, mas seguramente faz preços especiais. O PSD faz logo. É como o Altis fazia com o Partido Socialista. O Altis do Partido Socialista, o Grupo Sana do PSD. E, portanto, há uma relação e, se calhar, há um preço... Quer dizer, mas não faço ideia. Isso a mim faz mais confusão do que a pergunta que foi feita ontem a Luís Montenegro, como é que tem dinheiro para pagar estar num quarto de hotel a 250 euros por noite. Quer dizer, faz mais impressão isso, mas isso é outro tema. É outro tema, que é a relação de alguns destes grupos com os partidos, o financiamento dos partidos é outra coisa. O que é já chegámos lá, temos coisas para descobrir, vamos por aí agora. O grau às vezes, de exigência, aquilo que estamos a pedir, eu disse, tudo o que o Montenegro declarou e tem a declarar, eu já aqui defendi, coloquem as declarações fiscais, coloquem-nas online, não peçam às pessoas para não compliquem aquilo que se passa na entidade da transparência, esteja tudo lá, ponham lá as coisas todas, vão lá ver tudo, tudo bem. Agora, pedir para ver os mails de uma empresa, como ontem vi, sugerido pelo Pedro Nuno Santos, quer dizer, já estamos num nível que é um bocadinho, quer dizer, já estamos a pedir para ver coisas assim um bocadinho, porque se nós fizermos uma questão podemos ver os mails da empresa. Eu para já não sei se pode, com toda a franqueza. Uma comissão parlamentar de inquérito não é o Ministério Público. O Ministério Público pode, se houver suspeita de crime. Uma comissão parlamentar de inquérito, eu não me recordo, por exemplo, de se verem os mails dos grupos Espírito Santo, essas coisas, não ser aquilo que já estava nos inquéritos criminais, não é? Portanto, essas trocas, essas coisas assim, não é? Daqui a bocadinho estamos a escutar os telefones. Quer dizer, portanto, se me disserem, aquela empresa só existe por causa daquilo que era o Luís Montenegro, claro. Mas eu, que por acaso também tenho 2 filhos, durante a minha vida sempre me preocupei, e como penso qualquer pai, em, enfim, de alguma forma, que a sua vida, tal como o meu pai se preocupou e tal como o meu avô se preocupou com o meu pai, portanto, e que faz parte da lógica das famílias, que é deixar alguma coisa. Pronto. Ele tinha um património que era uma empresa, criada por ele, com as suas competências melhores ou piores. Devia ter entregue logo aos filhos. Eu gostava de saber o que é que mudava se ele tivesse entregue logo aos filhos. Que eram, na altura, um tinha 20 ou 22, ou 19 e 20, já não me recordo exatamente quais eram as idades. O que é que mudava em relação a ter lá ou não ter lá a mulher? Eu acho que, na substância, nada. Aquela empresa tinha sido criada por ele, com as competências dele, e depois podemos saber se o volume de negócios tem vindo em queda brutal. Portanto, isso aí começou com aquele muito grande, que agora sabemos qual é a razão, é a tal gasolineira, mas depois tem vindo a cair. Ele ontem disse que no último ano deu 20 mil euros de resultados, ou 30 mil euros de resultados, o que, porventura, para a maior parte dos portugueses é escandaloso,
para uma empresa que faz aquele tipo de trabalhos, não fico chocado. Houve anos em que deu, de facto, resultados muito elevados, sobretudo nesse tal primeiro ano, mas agora é preciso demonstrar que a explicação dada pela empresa, não foi por ele, foi pela empresa, a empresa já fez um comunicado, não é? Pela empresa, que essa explicação é falsa. Estamos a falar da tal gasolineira lá de cima de Braga. Portanto, quer dizer, até onde é que vamos parar? Quer dizer, e eu acho que vamos parar, como disse a Helena, vamos parar no Chega, que é o nosso Trump.